Olá, amigos. Olá, amigas. Muito boa noite. Boa noite a todos, boa noite a todas. É com muita alegria que nós estamos aqui para uma palestra. Eu digo até que será uma revolução, né, do tema tão oportuno que nós vamos tratar. E estou vendo aqui vários alunos da Unifametro. Muito boa noite a todos. Nós, então, teremos a Felipe Gasparini. Uma boa noite. Boa noite. Muito bem. Ximenes aqui dizendo aqui, um bom espanhol, buenas noches. Muito bem. Então, quero agradecer desde logo a presença de todos. Nós vamos adentrar num tema muito oportuno, que deve, então, acessar a perspectiva da Suprema Corte de Justiça Uruguaia e o Supremo Tribunal Federal Brasileiro, crise e legitimidade. Com isso, eu gostaria de, desde já, convidar os nossos palestrantes e já, desde logo, agradecendo ao nosso chanceler, professor Antônio Colasso Martins Filho, a nossa reitora, professora Denise, a nossa coordenadora do curso de Direito, professora Juliana Vaz, e em nome da nossa professora coordenadora, nós então convidamos aqui os nossos seletos professores. Devo chamar desde logo o nosso professor palestrante, professor Dr. Rubem Flores Dapkevicius, que é doutor em Direito e Ciências Sociais, advogado pela Universidade Maior da República, da Universidade do Uruguai. Ele é professor partícipe de muitas instituições, é integrante e fundador da Associação Mundial de Justiça Constitucional, também fundador e integrante da Associação Argentina de Justiça Constitucional, também no Uruguai, autor de diversos livros, dentre eles aqui, o Manual de Direito Público, que tenho a honra de estar conosco, também centenas de publicações. E para debater o tema, nós vamos convidar aqui os nossos professores da casa que tiveram aí o orgulho enorme, né, de participar conosco, desde logo aceitando o convite, já expressivos com a participação do professor Dr. Rubens. Vamos aqui chamar o professor Gustavo Brígido, né, que é conhecido de todos, nosso constitucionalista aqui da terra. Também vamos convidar desde logo o professor defensor, professor Emerson Castelo Branco, reconhecido professor das ciências criminais também, todos aqui professores e doutores para prestigiar, então, o nosso grande palestrante, professor Rubem Flores Dapkevicius. Quero já alertá-los, amigos, que ao final será concedida aí a nossa acesso à plataforma da Notório, então peço que todos se inscrevam no evento, se já não fizeram, e ao final será sorteado. Com grande, então, satisfação que nós adentramos e damos início à temática, né? Tão esperada desta noite, com a palavra, professor Rubem Flores Dapkevicius. Muchas gracias. Buenas noches. Es un gusto estar con ustedes. Eu vou falar devagado, lento, despacio, para que ustedes me comprendan mejor, sin perjuicio de que el castellano y el portugués se entienden muy bien. Yo acabo de escuchar al profesor Rogerio y lo entendí perfectamente. De cualquier manera, voy a hablar lento en determinado momento. Es un honor estar con ustedes. Un gran honor estar con ustedes. Y en ese sentido, en primer lugar, corresponde agradecer a Unifametro, a
casa que nos recibe, a Rogerio, al profesor Rogerio, que fue quien me invitó, y a la distinguida mesa que me acompaña, a los distinguidos profesores que nos acompañan. Por último, tengo que agradecer a ustedes que nos escuchan, a los alumnos, a los colegas que nos escuchan y que nos dedican su tiempo en ese sentido. Rogerio recién mostraba uno de mis libros que compró por aquí en Montevideo. Yo no conozco Ceará, Rogerio. Estuve cerca, relativamente para mí. Ustedes saben mejor que yo. Estuve en el nordeste, estuve en Aracayú. Estuve también en Recife, pero no estuve en Ceará. Y en este momento, estando en Ceará, como estoy, mi especial remembranza, recuerdo, lembro a el profesor Bonavides. Mi homenaje al profesor Bonavides. Tuve la oportunidad de conocerlo en Curitiba. Un hombre llano, excelente, simple, humilde, con toda su grandeza. Ya lo conocí entrado en años y era un hombre increíble que, bueno, siguió el camino que debía seguir, como algún día seguiremos todos, porque así es la vida. Mi homenaje a don Paulo, allí donde esté. Bien, el tema que nos convoca hoy es un tema muy importante. Yo miré la hora recién, tengo una computadora a mi derecha. El tema que nos convoca hoy es un tema muy importante, que es la legitimidad de las Cortes Supremas. En Uruguay, yo me voy a referir estrictamente al derecho uruguayo, evidentemente, aunque conozco algo del brasileño, no soy especialista teniéndolo a ustedes en mesa. Me voy a referir al derecho uruguayo específicamente. Ustedes saben que el Poder Judicial ejerce una de las funciones o cometidos, es un cometido esencial, como es la función jurisdiccional. Asimismo, ejerce función administrativa residual, como todos los órganos del Estado, cuando designa funcionarios, compra insumos, compra bienes, compra papel, ejerce función administrativa. En Uruguay, el vértice del Poder Judicial es la Suprema Corte de Justicia. La Suprema Corte de Justicia se encuentra compuesta por 5 miembros. 5 miembros. Y de ingreso, debo decir cuáles son las características fundamentales para ser miembro de la Suprema Corte de Justicia. ¿Cómo se designa? Lo voy a decir después, que es muy importante. Es muy importante la forma de designación. ¿Y qué características debe tener un ministro de la Corte? En Uruguay se requieren 40 años de edad, ciudadanía natural o legal, con 10 años de ejercicio. Ustedes, si fueran ciudadanos uruguayos con 10 años de ejercicio, podrían ser ministros de la Corte, y o ser abogado o integrante de la Fiscalía del Ministerio Público Fiscal
por un término de 10 años en el primer caso y de 8 en el segundo. Los miembros de la Corte de Justicia en Uruguay se designan por la Asamblea General. No los designa el presidente de la República. El presidente de la República no tiene nada que ver con la designación de los miembros de la Corte. Ustedes saben que dentro del derecho constitucional y del derecho en general existen diversas corrientes. Algunos son más piedetristas, están más a la letra de la ley. Otros son más realistas y otros miran más los valores que impregnan la ley. Yo soy un realista jurídico. Sigo aquella vieja frase de don Nicolás Maquiavelo, que al comenzar el príncipe dice: y como he querido escribir algo útil, iré directamente a la realidad de las cosas. Soy un realista. Sigo a Maquiavelo en ese sentido, supuestamente glosado por Napoleón Bonaparte. Digo supuestamente porque se discute. Y en política internacional sigo a Hans Morgenthau, que es el fundador del realismo. ¿Por qué digo esto? Yo recién acabo de decir que la designación de los miembros de la Corte en Uruguay se realiza por la Asamblea General. Y a su vez digo, no interviene el presidente de la República. Esto es una cuestión de legitimidad importante. Por ejemplo, en Argentina es diferente. La incidencia del presidente de la República, que designa, convenia, si no recuerdo mal, bueno, lo que sucedió en Estados Unidos oportunamente con el New Deal, con el nuevo trato de Roosevelt, oportunamente, hace que veamos que si bien el presidente de la República de Uruguay no designa a los miembros de la Corte, nadie puede dudar el peso político del presidente. Eso es en realismo puro. Sin embargo, el hecho de que sean las cámaras, nosotros tenemos 2 cámaras, representantes o diputados y senadores, en un país unitario, tenemos una Cámara de Senadores de todas formas, hace que de cualquier forma, aunque el presidente incida, tenga una gran cantidad de votos, no la mayoría en muchos casos, haya que transar, porque se designan por la Asamblea General por 2 tercios. 2 tercios. Entonces, ustedes vean cómo hay que pactar, celebrar un pacto para designar los miembros de la Corte, sin perjuicio de la incidencia del presidente de la República por fuera. Si no se logran los 2 tercios, lo que sucede es la designación automática del ministro del Tribunal de Apelaciones más antiguo. Ustedes tienen los desembargadores, si no recuerdo mal, las cámaras de segunda instancia, el más viejo. Esto es muy importante. Ustedes vean 2 tercios. La realidad en mi país
es que en muchos casos se transa políticamente. Es un hecho. O sea que se designan según transacciones políticas de los partidos políticos. Otro elemento fundamental en cualquier tema que tenga que ver con la legitimidad de las Cortes es el presupuestal. Dinero. En Uruguay, el Poder Judicial no tiene autonomía financiera. Depende de los recursos asignados en el presupuesto nacional por ley, pero no tiene dinero propio. Eso hace que su autonomía en algunos momentos pueda verse menoscabada, disminuida. Uruguay es un país que no tiene corte constitucional. No es como Perú, no es como Bolivia, no es como Colombia, España, que tienen corte constitucional. Esto es importante porque aquí estoy ingresando a las competencias de la Suprema Corte de Justicia uruguaya. La Suprema Corte de Justicia uruguaya, por Constitución, no tiene muchas competencias atribuidas. La principal competencia de la Suprema Corte de Justicia, la acabo de decir, es guardar la constitucionalidad de las leyes. O sea que declarar las leyes inconstitucionales, si así lo fueran, declarar la inconstitucionalidad de las leyes, si así lo fueran, por razones de forma o de contenido. Esa es la principal competencia de la Suprema Corte de Justicia en Uruguay en materia jurisdiccional. También la Corte uruguaya interviene en los casos de derecho internacional donde estén involucrados actores internacionales, por ejemplo, inconvenientes con diplomáticos, por ejemplo, más allá de los fueros diplomáticos. Y por ley se le atribuyó el recurso final de casación en materia penal, civil, etc. Pero este recurso de casación tiene una serie de filtros para llegar a la Corte. En primer lugar, se necesitan montos muy altos, que las sentencias sean divergentes en primera y en segunda instancia, o sea, en primera instancia y después, cuando intervienen los desembargadores, sean divergentes, distintas, si no, no corresponde el recurso de casación. En los sistemas clasificatorios de las Cortes Constitucionales y de la declaración de declaración de inconstitucionalidad, Uruguay es un sistema que declara la inconstitucionalidad para el caso concreto. No deroga la norma, menos la nula. O sea, siempre el efecto es ex tunc. Perdón, es ex nunc, disculpen. El efecto es ex nunc, hacia el futuro. Nunca es ex tunc. Es un sistema concentrado, es un sistema a posteriori de la ley, o sea, cuando la ley ya nació a la vida jurídica.
Y en ese sentido es muy importante porque es diferente, por ejemplo, al sistema argentino o al sistema estadounidense, que es difuso. En Uruguay, estas características hacen que nuestro sistema constitucional, nuestro sistema del poder judicial, nuestro sistema de la jerarquía en materia jurisdiccional sea muy independiente desde el punto de vista técnico. Si bien los miembros de la Corte de Justicia, como cualquier ser humano, tienen su ideología política, tienen su ideología en todos los ramos, son hinchas de Peñarol o son hinchas de Flamengo o de lo que fuere, por ejemplo, por decir algo. De cualquier manera, no tienen ningún tipo de militancia política y les está prohibido cualquier ejercicio de derecho político, salvo el voto. Ellos, acá en Uruguay, la Suprema Corte de Justicia goza, por tanto, de un apoyo general por parte del sistema de abogados, en tanto se la observa en forma muy independiente de lo que tiene que ver con los poderes del Estado y especialmente, muy especialmente, del presidente de la República. No tienen absolutamente nada que ver. No es, en un país pequeño, Uruguay tiene 177.000 kilómetros, donde nos conocemos todos. Los miembros de la Corte no tienen ningún tipo de contacto con político alguno. No tienen contacto, los evitan, ¿sí?, para mantener su independencia y su reputación en general. Esto es muy importante porque sé que en otros países la circunstancia puede ser diferente. En Uruguay no existen, que yo conozca desde siempre, no ha existido ninguna denuncia, proceso, etcétera, de expulsión de los miembros de la Corte. Jamás. Los miembros de la Corte permanecen en sus cargos hasta los 70 años, o especialmente hasta los 70 años, o el hecho de haber ejercido el cargo por 10 años. Nunca se procesó un miembro de la Corte. Los integrantes del Poder Judicial, todo en Uruguay, se puede decir que están fuera de la corrupción en forma absoluta. Han habido algunos procesamientos, ha habido algún juez que ha resultado condenado, pero son casos absolutamente excepcionales. Eso marca claramente la legitimidad que existe del Poder Judicial en Uruguay. Nosotros tenemos muy claramente establecido el principio de pesos y contrapesos. Cada cual defiende y respeta la competencia del otro. Y ello hace que no exista en sí mismo conflictos institucionales, como por ejemplo
suceden en algunos países hermanos, o pueden suceder en algunos países hermanos, teniendo además en cuenta que nosotros somos un Estado, repito, unitario. Entonces no existen inconvenientes entre el poder federal y los poderes de los estados. Yo creo que en este momento, en lo que tiene que ver con la evolución que estamos viviendo desde hace tiempo, pero que se ha marcado muy especialmente en tiempos de pandemia con el coronavirus, han disrumpido diferentes tecnologías, como por ejemplo, y se han puesto sobre la mesa, así el teletrabajo, el e-learning, o sea, el e-learning puro o el e-learning que es híbrido, sincrónico en vivo como este o asincrónico grabado, teniendo presente que el teletrabajo viene desde 1970 y tanto, o sea, no es algo nuevo. Las criptomonedas, ustedes han aprobado recientemente una ley de probidad administrativa, si no estoy equivocado, recientemente, estos días, en estos meses. Y tienen algunos sistemas que para nosotros, dentro de el desarrollo de estas tecnologías, ustedes tienen algunos sistemas que dentro del desarrollo de estas tecnologías nos resultan muy interesantes. Así, por ejemplo, Víctor. Así, por ejemplo, Sócrates, como formas de selección, como formas de filtrado de secretarios del Supremo. No sé, realmente no recuerdo si Víctor es del Supremo o Sócrates es del Supremo. Pero estas formas nuevas, ustedes las tienen y nosotros estamos en el debe. Argentina tiene un programa que se llama Prometea, que también filtra para el ingreso, obstaculiza, no permite el ingreso de determinadas demandas, por ejemplo, si están fuera de tema. Si usted presenta un divorcio en un juzgado de trabajo, el programa se lo detiene y no le hace lugar y ayuda al Poder Judicial en su tarea. Además, tengo entendido que Víctor, en Brasil, obra no solamente como un secretario, como un funcionario del poder, del máximo poder, sino también como un asesor. Estos tiempos nuevos, ustedes saben que en China y en Estonia existen jueces robot para causas de poco dinero, menores, pero existen jueces robot que deciden el fondo del asunto, sentencian. Además, debemos estar atentos con todo el tema de la blockchain y la descentralización de la justicia. Porque
hay un programa que se llama Cleros, que resuelve en forma de arbitraje los inconvenientes que se dan, por ejemplo, en los criptoactivos. ¿Por qué todo este tema de la tecnología? ¿Por qué? ¿Por qué todo este desarrollo respecto a Sócrates, a Víctor, a Prometea, a los jueces robot en China, en Estonia, y a Cleros como sistema alternativo de justicia? Porque estamos en un momento de cambio. Estamos en un momento muy fuerte de cambio. Más allá de los acontecimientos políticos, más allá de las estructuras jurídicas y de las costumbres jurídicas que cada país tenga, así vuestra estructura jurídica, si no recuerdo mal, los miembros del Supremo los designa el presidente, creo que los designa el presidente, ustedes me corregirán. Para nosotros eso sería... No, para nosotros no corre. Más allá de esas legitimidades, más allá de esos inconvenientes, porque evidentemente el presidente Bolsonaro va a designar de acuerdo a su criterio, como lo hizo oportunamente Dilma o lo hizo Lula, en Uruguay no sucede así. Pero más allá de eso, de esos elementos, debemos tener en cuenta qué es lo que se nos viene. ¿Y qué es lo que se nos viene? Se nos viene el estar atentos. El estar atentos porque los sistemas de justicia, desde el Supremo a los tribunales más bajos, están siendo bombardeados, están siendo, no sé si me expliqué bien, con bombardeados, con mucha información, y se está cuestionando inclusive al Estado por intermedio de una justicia alternativa en Internet. Estos elementos que nosotros como juristas y nuestros queridos alumnos deben conocer bien, son elementos que nos deben hacer pensar y son elementos que nos deben tener siempre atentos a lo que está sucediendo. Hay un autor muy conocido que falleció, que murió hace poco, que se llamaba Alvin Toffler, que escribió, entre otras obras, un estadounidense, un americano, dirían ustedes. Para nosotros americanos somos todos, no solo los estadounidenses. Lo digo con el mayor respeto, son formas de hablar, digo, no lo digo en forma negativa. Pero se ha impuesto el Americans en muchos lugares. Toffler escribió varias obras, entre ellas La Tercera Ola, Las Guerras del Futuro, etc. Dijo una frase con la cual yo voy a cerrar esta palestra. Y luego voy a dar un ejemplo y voy a cerrar. Toffler dijo que los analfabetos del futuro no serán aquellos que no sepan leer, escribir, sino que van a ser los analfabetos del futuro, serán aquellos que no sepan aprender, desaprender y volver a aprender. Creo que fui claro. Rogerio se entendió claramente. Aprender, desaprender y volver a aprender. Por eso, esta referencia a la tecnología. Y les cuento como anécdota lo siguiente, como una historia de vida. Cuando yo comencé a escribir en la computadora, utilizaba el sistema
operativo DOS y el Word Perfect. Y sinceramente era un mago, era bueno, modestia aparte, era bueno. Hasta que vino Bill Gates y trajo Windows y trajo Word. Yo que era un joven profesional, joven, muy joven, no quería saber nada de Word. Sin embargo, tuve que aprender Word. Por tal motivo apliqué el aprender, desaprender y volver a aprender. Si no, en estos momentos hubiese muerto, desaparecido como un dinosaurio. En el caso nuestro, mediante la antropología social. Por tanto, queridos amigos, veamos nuestra realidad hoy y tengamos en vista no solamente de dónde venimos. Se cumple un aniversario muy importante de la primera constitución brasileña de 1822. Vienen de allí. Nosotros también venimos con ustedes, un poco más, un poco menos. Venimos de allí. Estamos aquí, pero vamos hacia una mayor automatización y donde la legitimidad de todo el poder judicial va a ser cada vez más puesta a prueba por los cyberpunks, como se llaman. Ha sido un gusto. Gracias por el tiempo conferido, obrigado. Y cedo la palabra, estimado maestro Rogerio. Muy bien. No se te escucha, Rogerio. Gracias, maestros. ¿Está oyendo? Sí. Nosotros muy satisfechos con la explanación y entonces pasamos ahora para las palabras de los interlocutores. Vou pedir agora, em português aqui, com a devida licença, e vou então fazendo numa ordem dos professores que devem articular a temática com o professor. Então, peço brevemente a explanação do professor Gustavo Brígido. Na sequência, nós vamos nos retirando, assim que cada professor vai falando, somente a interlocução do professor para depois a palavra final, por gentileza. Professor Gustavo Brígido, dê-nos a honra. Que alegria, professor Rogério. Primeiramente, eu gostaria de saudar os alunos da Unifametro, instituição respeitadíssima e reconhecida aqui na cidade de Fortaleza. Uma grande honra quando você me convidou. Apesar de eu não poder ficar até o final, porque tenho alguns outros compromissos hoje, por isso que eu pedi para fazer uso da palavra agora, porque é uma semana um pouco intensa de atividades. Saúdo o professor Rogério, cuja gentileza e generosidade são indiscutíveis. O professor Rogério, eu nunca vi o professor Rogério sem ser sorrindo, certo? Então, professor Rogério, o senhor vive de bem com a vida, isso é muito bom. Isso facilita, e a sua educação, a sua gentileza
não permitiram que eu não aceitasse esse convite. Você não convida, você requisita, certo? É uma requisição. É uma requisição. Professor Hemerson Castelo Branco, sempre uma honra estar ao seu lado. Você sabe que eu sou seu fã, certo? Você é um homem de bem, homem honrado. Muito obrigado por fazer parte dessa banca ao seu lado. Buenas noches, professor. Um grande prazer conhecer-te. Sua trajetória le precede. Su legado para o estudo do direito constitucional é indiscutível, professor. Muitas gracias pelas belas palavras nesta noite. Vou tecer alguns comentários acerca da fala do nosso caro professor. Que lucidez, professor, que atualidade, que modernidade, que senso de contemporaneidade, que humildade em falar, em aprender, reaprender, aprender novamente. O senhor está conectado com os dias atuais. Aos nossos alunos, eu trago o tom de provocação. Entendam, as fronteiras não existem mais. Na era da tecnologia, não precisa você ir ao Uruguai, não precisa você ir aos Estados Unidos, não precisa. Nós estamos todos conectados. O mundo digital nos aproximou. O mundo digital nos aproximou. Isso é muito importante. Ao mesmo tempo que nos afasta, nos aproxima. O professor falou muito bem e repetiu algumas vezes que o Uruguai é um estado unitário. O Brasil adota o federalismo, o Uruguai adota o estado unitário. O Brasil e o Uruguai têm uma realidade geográfica bem diferente. O Uruguai é menor do que alguns dos nossos menores estados. Então, é mais fácil para o Uruguai ser um estado unitário. É mais simples. Isso no Brasil seria hoje um pouco complexo, embora o Brasil já tenha adotado Estado unitário. O Brasil foi Estado unitário à época da primeira Constituição, a Constituição de 1824. À época da monarquia, o Brasil formava um Estado unitário e a transição para o federalismo se deu com o advento da República. O professor muito bem fez menção à Corte de Justiça uruguaia. Ele disse, olha, não é uma corte constitucional. Eu queria avisar vocês que o Supremo Tribunal Federal, em termos técnicos, também não é uma corte constitucional pelo volume de competências que ele possui. Corte constitucional só julga questões materialmente constitucionais. Essa é a grande diferença no formato europeu, na perspectiva austríaca de influência de Hans Kelsen. A corte austríaca, a corte europeia, é uma corte constitucional. O Supremo Tribunal Federal, à semelhança da Corte de Justiça uruguaia, quando você vai olhar as competências do Supremo Tribunal Federal, o artigo 102 da Constituição, ele falta não acabar. As competências originárias do Supremo Tribunal Federal, elas englobam quase o alfabeto inteiro. É muita coisa, certo? As competências para julgar em recurso ordinário, as competências para julgar em recurso extraordinário. Então, são muitas as atribuições do Supremo Tribunal Federal. O professor Rubens falou muito bem sobre a forma de escolha. Aqui no Brasil, professor, os 11 ministros são escolhidos pelo presidente da República e a escolha é submetida à aprovação da maioria absoluta do Senado Federal. É uma situação que, embora eu não concorde, eu tenho que respeitar porque está prevista na nossa Constituição. Qualquer mudança, e perfeitamente, qualquer mudança que se queira fazer tem que ser via emenda à Constituição. E não jogando pedras no Supremo Tribunal Federal e nem querendo invadir o Congresso Nacional. Nós temos que partir da premissa do respeito às instituições. Posso discordar do seu posicionamento, mas tenho que respeitar as instituições. E o Brasil está vivendo agora um momento de extremo atrito entre os poderes instituídos. Executivo, Legislativo e Judiciário, com muitos atritos, professor, com muitas divergências.
com muitas divergências entre o presidente da República, entre os ministros do Supremo Tribunal Federal, entre os membros do parlamento. No entanto, essas divergências, elas não podem se tornar maiores que as instituições. A força das instituições tem permitido que atravessemos esse período. Divergir não é o problema é não respeitar. Quando a gente trabalha com o tema, olhando agora para a atuação específica do Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal é o guardião da Constituição no plano federal. Os tribunais de justiça, a que o senhor se reportou, são os guardiões da Constituição estadual. Os desembargadores têm papel análogo aos ministros do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal para a Constituição Federal, os tribunais de justiça para as constituições estaduais. São papéis equivalentes de guarda, de proteção dos textos constitucionais. O Supremo exerce tanto o controle concentrado quanto o controle difuso de constitucionalidade. Tanto lei em abstrato quanto casos concretos. Nós trabalhamos com as duas possibilidades. O senhor falou que o Uruguai trabalha com casos concretos, não é isso? Isso, o Uruguai trabalha com casos concretos. O Supremo Tribunal Federal trabalha... E que privilégio, alunos! Nós estamos tendo uma aula de direito comparado na prática. Isso é direito comparado vivo, certo? Direito brasileiro, direito uruguaio, e a partir disso nós compreendemos a própria maturidade do sistema jurisdicional. Olhando para o Supremo Tribunal Federal, muito importante lembrar que o Supremo, ele tem uma composição cujos membros ficam até os 75 anos, professor. A aposentadoria compulsória se dá aos 75 anos aqui no Brasil para todos os servidores públicos que ocupem cargos efetivos, cargos vitalícios. Os cargos em comissão, aí são 70 anos, como o senhor falou. No Uruguai são 70 anos. Eu prestei atenção à sua aula, professor. Prestei atenção à sua aula bem direitinho aqui, certo? Então, aprendi muito com o direito comparado, estabelecendo aqui essas linhas de conexão, tá certo? Para os nossos alunos, eu queria deixar uma provocação antes de passar a palavra, antes de devolver a palavra para o Rogério encaminhar ao professor Hermeson. Estudem direito constitucional como quem respira. O direito constitucional, ele é a matriz dos demais direitos. Basta eu dizer que o grande professor Hermeson Castelo Branco, um grande criminalista, fez o seu doutorado em direito constitucional. Então, a matriz do direito constitucional, especialmente em constituições contemporâneas, que são constituições analíticas, prolixas, extensas, diferentemente dos textos de outrora, por coincidência aqui na minha biblioteca, eu estou com a Constituição dos Estados Unidos. Olha o tamanho da Constituição dos Estados Unidos. E aqui do lado, o professor Canotilho. Pronto. Que comparação, que comparação cruel. Achei muita generosidade sua, professor, fazer uma homenagem ao nosso professor Paulo Bonavides, certo? Meu grande professor também da Universidade Federal do Ceará. Uma grande honra ter podido viver, não na mesma geração, mas uma geração que bebeu no finalzinho da sua obra, mas o professor Paulo Bonavides descansou para a eternidade, mas a sua obra fica, né? A metonímia, o autor pela obra, permanece de forma indiscutível. E queria dizer para vocês que, quando eu peço que vocês respirem o direito constitucional, é porque a partir da valorização do direito constitucional, se tem a valorização do Estado democrático de direito. Nem sempre, pessoal, a Constituição brasileira começou com os princípios e com os direitos fundamentais. Até bem pouco tempo, eles formavam a parte final da Constituição. O direito constitucional não tinha a envergadura de agora. O direito civil é que era importante. A envergadura que o direito constitucional assume hoje dá um ponto diferenciado para a própria valorização das ciências políticas como um todo. Observar, só para fechar aqui o raciocínio, o exemplo que o professor trouxe do que já está acontecendo no cenário mundial, da robotização do direito,
das questões de menor monta serem resolvidas pelos meios digitais, da tendência irreversível à arbitragem, as soluções alternativas, recorrer ao judiciário tem que ser a última opção. Aqui no Brasil, professor, é a primeira. Aqui no Brasil é a primeira opção. Isso é um absurdo. Isso é retrato de atraso. País que recorre muito ao judiciário é tão atrasado quanto o país que valoriza carro. É porque não tem transporte público de qualidade. Recorrer ao judiciário é não ter os mecanismos extrajudiciais aperfeiçoados. E professor Rogério, antes de terminar minha fala, eu queria deixar um pedido feito ao senhor. Eu tenho muita vontade de ir palestrar presencialmente na Unifametro, viu? O senhor gere essa situação. Sim. Faço questão Combinado. Quando isso melhorar, e também quando eu for ao Uruguai, professor, quero me encontrar pessoalmente com o senhor, ou o senhor venha para cá, venha para a praia, professor. A La Playa, venha para a praia, que aqui é só o ano inteiro, professor. O senhor não erra nunca. Muitas graças, muito obrigado, professor Rogério. A palavra está devolvida. Pois não. Rogerio, Sí. permiso. Sí. Profesor, yo le solicito, como a mi otro, al otro profesor que nos acompaña, que les pido, si ustedes desean, que les pidan mi móvil, mi teléfono a Rogerio y mantener contacto. Tal vez con vistas a alguna cosa futura por intermedio de Rogerio, etcétera, o si no, para intercambiar por si voy o si vienen. Combinado. Rogério, eu assim, peço desculpa, porque eu tenho uma aula agora às 8. Vou precisar me retirar. Sim. Professor Emerson, beijo grande para você, meu forte abraço, Gustavo. Sou seu fã, forte abraço. Alunos, minha honra enorme de poder fazer parte desse momento com vocês. E faço questão, Rogério, exijo que você arranje essa palestra, que eu quero ir presencialmente. Gosto do meio à distância, mas eu quero sentir o calor humano. Oh, meu Deus do céu. É uma bênção. Forte abraço. Muito obrigado, pessoal. Gustavo. Paz, saúde. Fiquem com Deus e em segurança. Forte abraço, pessoal. Tudo de melhor. Fiquem com Deus. Obrigado. Desde logo, então, gratidão ao professor Gustavo. Nós passamos, então, a palavra ao professor Dr. Emerson Castelo Branco, que muito gentilmente nos acolheu neste pedido e que, com o prazer de estar aqui conosco, o professor Dr. Rubens Flores, da Pquevicius, com muita honra nos brinda a presença. Com a palavra, professor. Professor Rubens Flores, muitas graças. A conferência, magnífica conferência. Quero, Rogério, parabenizar você pela iniciativa de trazer o professor Rubens Flores. Essa interseção entre o direito comparado, entre direitos, é fundamental. Eu tive a oportunidade, professor, de uma vez, numa oportunidade, a convite do professor, o senhor deve conhecer, Raul Serbini, realizar uma palestra no Uruguai, e eu tenho, no campo das ciências criminais, alguns amigos do Uruguai, amigos queridos, e eu parabenizo essa iniciativa do professor Rogério. Inclusive, Rogério, você poderia realizar aqui em Fortaleza, fica a sugestão, uma conferência presencial com professores Uruguai, Brasil, seria sensacional, seria magnífico. Professor, então, muitas graças. E eu queria aqui, em especial, saudar
os alunos da Unifametro. Muitos são meus alunos online. Como disse o Gustavo, o melhor é o contato presencial, mas em tempos de pandemia esse contato está um tanto quanto limitado. Mas com fé em Deus, logo mais nós estaremos juntos aí, com muito calor humano, em palestras, conferências, seminários. Eu queria, então, saudar todos os alunos, queridos alunos da Unifametro. A palestra do professor Rubem Flores foi excelente, espetacular, e eu tenho uma posição muito clara sobre os ministros do Supremo Tribunal Federal, da Suprema Corte Brasileira. Todos me perguntam, eu acho que é a pergunta número 1, professor, a forma como uma pessoa se torna ministro do Supremo Tribunal Federal não é estritamente política. Todos perguntam, porque questionam. E o saber jurídico? Esse saber jurídico, quem acredita nisso, isso é uma ilusão. Isso não existe. O que existe é uma indicação puramente política. Para que todos entendam, sequer há uma lista. Não há sequer uma lista tríplice para que o presidente possa escolher um desses 3 juristas. Não há sequer uma lista que você pudesse, assim, a comunidade acadêmica, os órgãos, as instituições unidas indicarem 3 nomes para que o presidente pudesse escolher um dos 3 nomes. Não existe isso. Essa indicação, portanto, para o Supremo Tribunal Federal, ela é estritamente política. Por isso, professor, revolta a população, principalmente as pessoas que, digamos, não conhecem muito bem o sistema de justiça, não conhecem o funcionamento. As pessoas de fora, elas se sentem indignadas. Daí esse sentimento que leva a questões de colocar em xeque a credibilidade do Supremo Tribunal Federal, a honradez do Supremo Tribunal Federal. Porque essa indicação, ela é estritamente política. E a maior prova disso, professor, eu também fiquei muito atento à sua palestra, a maior prova disso é o fato de que muitos ministros do Supremo Tribunal Federal são ex-políticos. São ex-políticos. Ocupavam mandato político. Nós temos ministro do Supremo Tribunal Federal que era político profissional. A pessoa que ocupava posição política. E que simplesmente depois caminhou para o Supremo Tribunal Federal. Nós temos ministro do Supremo Tribunal Federal que já foi advogado durante décadas de políticos. E como advogado de político, construiu, o que nós chamamos hoje de network, construiu seu network para ser alçado ao Supremo Tribunal Federal. Nós temos escolhas para o Supremo Tribunal Federal que são escolhas baseadas em critérios de amizade. Não é um critério de mérito por conhecimento jurídico, por construção acadêmica. É simplesmente uma escolha, falando de uma forma bem clara, por amizade. Uma escolha por vínculo realmente pessoal. Não existe, então, o mérito. E isso é um problema. Então, eu queria saber do senhor, o meu papel aqui é de debatedor, e eu queria deixar aqui 3 provocações do ponto de vista de será que, a pergunta é, será que se nós
tivéssemos a possibilidade de alterar a Constituição Federal para a escolha do ministro do Supremo Tribunal Federal, essa realidade se modificaria, digamos assim. O primeiro ponto é um mandato para o cargo. Acabar com a vitaliciedade e você ter um mandato para o cargo. Ou seja, o ministro do Supremo Tribunal Federal tem um mandato. O segundo ponto é, em vez de nós termos na Constituição Federal algo abstrato e nem um pouco objetivo, saber jurídico, conhecimento jurídico, tudo isso é muito abstrato. Nós temos critérios objetivos para a escolha de ministros do Supremo Tribunal Federal. Eu vi uma vez um professor dizendo que achava que, um outro professor, que achava que a escolha deveria ser uma escolha dentro das universidades. Você simplesmente reuniria a comunidade acadêmica nas universidades e faria uma votação entre os professores da comunidade acadêmica. Não sei se seria o ideal, se o ideal seria um Supremo Tribunal Federal mais acadêmico e menos, digamos, voltado para aspectos operacionais, práticos, na prática, né, criminal. Seria melhor um professor de viés de linha, né, de característica mais acadêmica para o Supremo Tribunal Federal. Por exemplo, Paulo Bonavides, do ponto de vista de conhecimento jurídico, poderia ter sido ministro do Supremo Tribunal Federal. Zaffaroni foi na Argentina. Mas é interessante isso. Já encaminhando aqui para o encerramento das nossas provocações, é interessante isso. Outro dia, professor, eu estava com alguns amigos professores de ciências criminais, de direito penal, de criminologia, e nós fizemos assim uma lista. Vamos fazer uma lista de 20 nomes, 20 autores de obras de direito penal e de criminologia. E nós consideramos assim os 20 grandes nomes da história das ciências criminais brasileiras. Nenhum dos 20 nomes foi ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, nós vamos aumentar a lista. Nós aumentamos para 30. Nenhum dos 30 foi ministro do Supremo Tribunal Federal. E se nós fizéssemos listas e listas, nós iríamos verificar que nenhum ascendeu para o Supremo Tribunal Federal. Ou seja, nós temos uma distância da comunidade acadêmica para a Suprema Corte Brasileira. A academia dificilmente ou raramente, já aconteceu, mas é muito raro, conseguiu chegar no Supremo Tribunal Federal. Por outro lado, você constata, e isso é lamentável, que pessoas sem nenhuma trajetória mínima acadêmica ou uma trajetória de alguma contribuição mínima para o sistema de justiça, se não acadêmica, pelo menos uma contribuição mínima para o sistema de justiça, também não termina no Supremo Tribunal Federal. Então, pessoas sem trajetória acadêmica, sem contribuições relevantes para o sistema de justiça, essas pessoas conseguem chegar no mais alto posto do nosso sistema de justiça, do Poder Judiciário. Isso é algo a se refletir. E isso gera sentimentos nas pessoas de descrédito em relação ao Supremo Tribunal Federal. Por fim, o último ponto, depois dos critérios objetivos, a indicação vinculada a uma lista. Porque eu acho que poderia ser, pelo menos seria um passo para melhorar essa qualidade que é almejada
da Suprema Corte Brasileira, e eu concordo com o Gustavo, nós devemos criticar construtivamente, sem jamais atirar pedras e sem jamais colocar em risco a instituição, porque o Supremo Tribunal Federal, como instituição, ele é sagrado. Então nós não podemos atirar pedras. Nós estamos construindo, trabalhando academicamente para uma construção. E essa indicação vinculada a uma lista seria muito interessante. Se pudesse o presidente da República indicar uma lista prévia. Queria saber se o senhor concorda, se o senhor entende que essas modificações gerariam um salto de qualidade na Suprema Corte. Mais uma vez, parabenizar a sua excelente conferência, professor, magnífica, e estamos juntos aí, vamos aproximar os laços e vamos em frente aí para Fortaleza. Forte abraço. Forte abraço. Eu acho que eu posso passar a palavra ao professor Rubens, que já traria alguma contraposição ao professor Emerson. Por favor, professor Rubens, puede entonces hablar al profesor Emerson. Sí, gracias. Yo creo que es muy importante lo que acaban de decir mis dos compañeros de tribuna, el profesor que se retiró y usted muy particularmente. Uruguay, como yo les decía, para ser miembro de la Suprema Corte de Justicia hay que desarrollar la carrera judicial. No, que yo sepa, no hubo jamás un miembro ajeno al Poder Judicial. Ni siquiera abogado, doctor. Ni siquiera abogado. En otros lugares, como por ejemplo Colombia, me consta, han elegido profesores de Derecho Constitucional. Porque es lo lógico. O sea, ¿quién más sabe de Derecho Constitucional que un constitucionalista? Y acá no estamos haciendo lobby, no estoy haciendo lobby, vamos nosotros, sino que es un hecho claro. Es decir, y más aún ustedes, por lo menos en el sistema de la lista que usted decía, de que la academia pueda participar mínimamente, o que por lo menos se llegue mediante el ejercicio de ser juez, es fundamental para darle una legitimidad mayor. Y además, concuerdo plenamente con mis dos compañeros de tribuna que no estamos tirando piedras. No estamos tirando piedras. La Constitución está acá. Hay que cumplirla y no hay ningún tipo de duda de eso, sino que estamos hablando de, desde el punto de la academia, de tratar de mejorar un sistema que evidentemente se encuentra en riesgo y que puede ser perimido por los nuevos sistemas digitales como acabamos de ver. Así que concuerdo plenamente con usted, profesor. Por lo menos en el avance de un sistema de lista, de proposición de académicos, o por lo menos que estén representados mínimamente y que no sean funcionarios o personas que en algunos casos son elegidos por los políticos porque no salieron senadores o porque no son diputados. Se los premia con un cargo en el Supremo, que es vitalicio. Creo que además el hecho de que acá en Uruguay es vitalicio también, es hasta los 70, prácticamente es vitalicio. La vida dura más, pero ustedes 75 es mucho. Creo que los plazos sean limitados es excelente.
porque permite una renovación además. Acá en Uruguay se permiten hasta 10 años, 70 como máximo, y ya el tiempo está establecido. Si usted accede con 50 años a la Corte, a los 60 se va, porque cumplió los 10 años. Entonces, renueva y no apotrona en la poltrona, en la silla, sienta a personas que de por vida se quedan y que inclusive por ese mismo motivo pueden dejarse estar. ¿Me expliqué? Quedarse tranquilos, no hacer nada, no hacer nada. Total, tienen el cargo asegurado. Para cerrar, mi estimado Rogerio, debo dar las gracias. Creo que su iniciativa fue y es muy importante. Muy importante. Creo que el intercambio entre nosotros es fundamental. Concuerdo que no existen fronteras, pero que además, que justamente no existen fronteras. No sé cuántos miles de kilómetros estamos. Y nos estamos viendo y estamos como... Espero que algún día nos podamos ver personalmente. Si aquí llegan, mi casa, mi puerta está abierta. Rogerio, por favor, te pido que le des el teléfono a mis compañeros de tribuna, pasáselos, por favor escriban y nos mantenemos en contacto. Creo que tu iniciativa ha sido excelente. Espero que se vuelva a repetir en el año próximo, a mediados de año, tal vez otro tema, una hora y algo como llevamos, y un tema relevante que esté sucediendo, aunque sea de esta manera, por lo menos poder vernos. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a todos los que nos dedicaron su tiempo y nos escucharon. Nos estamos viendo. Con Rogerio somos amigos en Instagram, nos vemos siempre. Están invitados también, profesor, si quiere, enseguida, acepto, enseguida, por supuesto. Somos amigos de Instagram y nos vemos qué andamos haciendo, en fin, etcétera. Cuando pongas alguna foto de la playa allí de Ceará, nosotros tenemos Punta del Este, que es muy lindo, pero las playas de allá son espectaculares. Es verdad, es verdad. Un abrazo grande. Yo creo que profesor Emerson deba retirarse porque me parece que hay también un compromiso. Entonces que me voy a considerar algunas palabras pertinentes a las palabras del professor. Muito bem. Professor Emerson, sinta-se à vontade, se o senhor não puder continuar conosco. Tá bom? Obrigado, professor. Obrigado. Eu vou entrar no outro evento, mas deixo meu coração aqui. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado.